Oi, meu nome é Gabriela e eu vou começar explicando a estrutura principal do nosso jogo, focando no arquivo main.py, que é onde tudo começa. Primeiramente, usamos a biblioteca Pygame, que é bastante utilizada para a criação de jogos 2D em Python. O script começa com a inicialização do Pygame e também do Mixer, que é o módulo responsável pela parte sonora. A música tema do menu é carregada e colocada para tocar em loop com play -1, o que significa que ela vai se repetir indefinidamente até o jogo ser iniciado. Em seguida, criamos a janela principal do jogo com a função pygame.display.setMode, onde definimos as dimensões da tela como 640 por 480 pixels. Também definimos o título da janela com pygame.display.setCaption. Isso garante que a aplicação tenha uma interface visual e uma identidade mínima. O menu inicial é construído com uma imagem de fundo, uma animação no título e um botão de jogar. O título animado é um detalhe interessante. Usamos uma função seno, math.sim, para fazer ele se mover levemente para cima e para baixo. Essa função gera uma oscilação vertical, que torna o menu mais atrativo visualmente, parecendo que o título está flutuando. Já o botão de jogar é desenhado com uma função que cria uma borda com sombra, preenchimento e texto centralizado. A detecção de clique é feita com mouse button down e a função clique botão, que basicamente verifica se a posição do clique está dentro da área do botão. Se o botão for clicado, chamamos a função inicia jogo, que altera a flag jogo iniciado para true. Para a música do menu, com pygame.mixer.music.stop e imprime no terminal que o jogo começou. O main.py também é responsável por orquestrar a transição entre o menu e o jogo propriamente dito. Quando o jogo iniciado é verdadeiro, ele chama a função iniciar, que está no módulo jogo.py, e é aí que toda a lógica do gameplay acontece. O mais interessante é que depois que a função iniciar termina, o que acontece quando o jogador perde, o código retoma o controle no main.py e reinicia a música do menu, permitindo jogar novamente sem reiniciar o programa. Por fim, o loop principal de main.py segue um padrão comum de jogos. Ele trata eventos de entrada, atualiza o estado do menu e redesenha a tela a 30 frames por segundo, usando o clock.tick 30 e pygame.display.update. Essa estrutura garante fluidez e interatividade ao menu. Olá, meu nome é João André. Dando continuidade à parte de Gabriela, agora eu vou explicar como funciona a lógica do jogo em si, que está implementada no arquivo jogo.py, mais especificamente dentro da função iniciar. Assim que essa função é chamada, a música do menu para e uma nova trilha sonora é carregada, dando início ao ambiente da gameplay. Também carregamos o efeito sonoro do laser, que é utilizado quando o jogador atira. A interface do jogo é a mesma da janela do menu, e utilizamos novamente Pygame Display Set Mode para definir a tela. As imagens da nave e do herói são carregadas e redimensionadas e aplicadas a retângulos, que são rects, né? Que vão servir como base para movimentação e colisões. O jogador começa com 100 de vida e pode se movimentar para 4 direções usando os setas do teclado. A gente fez isso usando vários ifs e elifs. E nesses ifs, inclusive, eles limitam para que o jogador não consiga mais clicar na tela quando ficar no final da tela. Os tiros são ativados ao pressionar a tecla Z e são representados por pequenos retângulos amarelos que se deslocam para cima. Os inimigos inicialmente são 5 naves alienígenas posicionadas aleatoriamente na parte superior da tela. Eles não se movem, mas disparam automaticamente no intervalo de tempo aleatório entre 1 a 3 segundos, que a gente fez utilizando a biblioteca Random, usando o random.int, né, o randomInt, perdão. Esses tiros são representados por retângulos vermelhos, em vez de amarelos, que são do jogador principal, e que descem em direção ao jogador. Toda vez que os tiros se colidem, que a gente utilizou a função collideRect,
para verificar se o tiro do jogador atingiu algum inimigo, o inimigo desaparece. Enquanto quando o tiro do inimigo atinge o jogador perde 5 pontos de vida. Quando todos os inimigos são eliminados, o jogador avança para a próxima fase. A gente fez uma variável fase no início da função, que essa variável fase vai adicionar mais um. Essa nova fase, o número de inimigos aumenta, o que gradualmente aumenta a dificuldade do jogo. Durante 2 segundos após a transição de fase, é exibida na tela uma mensagem com o número da fase atual. Caso a vida do jogador chegue a 0, o jogo termina, paramos a música, chamamos a função mostrar game over, que exibe uma tela preta com a mensagem informando que é o fim da partida, o game over, a fase alcançada e um textinho indicando que o jogo vai retornar ao menu. Também tocamos uma música de som de derrota e fazemos uma pausa de 6 segundos com o Pygame Time Wait, que contém milissegundos, a gente teve que colocar 6.000, antes de sair da função. Esse fluxo cria um ciclo de jogo bem definido. O jogador começa no menu, joga até perder e volta automaticamente para o menu sem precisar reiniciar o programa manualmente. No geral, essa estrutura reflete um game loop clássico com 3 etapas: entrada, de teclado de eventos, atualização de estado, movimentação, colisões e fases, e renderização, o desenho na tela. O uso da biblioteca Pygame nos permitiu construir uma lógica sólida de interação e uma boa base para evoluir o jogo futuramente, incluindo mais fases, movimentação dos inimigos, power-ups ou até mesmo chefões. Para finalizar o projeto de programação de computadores, a gente usou o Venv como um local para armazenar a biblioteca, sem precisar armazenar diretamente no nosso computador, além de uma organização melhor do nosso computador. Utilizamos o Git e o GitHub como recomendação do próprio professor para versionamento do código e para o repositório, o Git como repositório local e o GitHub como repositório remoto. Agora fiquem com a nossa representação do nosso projeto e eu espero que gostem.